Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda live. Eu sou a professora Leandra, atuo na educação especial, atendimento educacional especializado e mediação. Boa noite, eu sou a professora Giovana, bem-vindos ao nosso trabalho, que é a nossa segunda live, junto com a professora Leandra. Sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Volta Redonda. E pode falar, Leandra. O nosso segundo papo com especialistas tem como tema a família, a deficiência em tempos atuais, dicas e orientações. E objetiva favorecer o diálogo entre as famílias, os educadores, os profissionais de diferentes áreas, gestores. Busca por formas coletivas de compreendermos e lidarmos com o tema no cenário da pandemia da Covid-19. Neste momento da pandemia, entendemos que disseminar informações corretas é uma das principais armas para evitarmos a propagação do vírus. Informação esta que nem sempre chega aos servidores, alunos com deficiências de instituições e a milhões de cidadãos que não têm a acessibilidade. Nós entendemos que dessa forma todas as pessoas importam. A informação deve chegar a todas as pessoas. Né, professora Giovana? Sim. E a ideia desse canal, ela surgiu exatamente para isso, para a gente estar trabalhando com os diferentes saberes, experiências, estar trazendo pessoas de diferentes áreas para estar conversando com todos nós. Na verdade, para contribuir, né, com esse dia a dia tão pesado que eu acredito que todos nós estamos passando. Né? E trouxemos duas pessoas muito especiais para esse momento de hoje. Sim. Então, para a gente abrilhantar nossa noite hoje, a gente trouxe duas convidadas muito especiais, né? Eu vou começar a falar um pouquinho da professora Edicleia, professora nossa convidada, a professora doutora Edicleia Mascarenhas. Né? A professora Edicleia é psicóloga também, doutora em ciências na área da saúde, da criança e da mulher, é professora adjunta da UERJ, é professora permanente do curso de mestrado em diversidade e inclusão da UF, coordenadora da educação especial da Fundação CCERJ, é membro do Conselho Estadual da Parapolítica para Pessoas com Deficiências, também presidente do Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela é líder do grupo de pesquisa de produção e material didáticos acessíveis para pessoas com deficiências em contextos formais e informais da educação, o grupo NEI da UERJ. Seja bem-vinda, professora Edicleia. A professora Viviane Leone possui graduação em Ciências Biológicas pela UERJ, mestrado em Microbiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro também, doutorado sanduíche em Biociências Nucleares pela UERJ, pela Universidade Federal de São Paulo, é pós-doutora pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua também na área de ensino e educação especial, como professora colaboradora do curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão da UF, nas linhas de transtorno, síndromes e deficiências, com interesse em autismo, neurociências e educação, produção de material didático inclusivo e estratégias pedagógicas para atendimento à pessoa com deficiência. Também é coordenadora do grupo de estudos em transtorno do espectro autista e membro da Associação Caminho Azul. Contamos também com a participação fundamental da professora e intérprete de Libras, professora Eliette Guimarães, que que trabalha no campus IFRJ de Pinheiral, no UBM também, aqui outro centro universitário aqui da nossa região. Obrigada, professora Eliette, por estar com a gente. Então, nós vamos iniciar nosso segundo papo com especialista, gente. Vamos lá, então. A ONU tem alertado sobre o abandono das pessoas com deficiência. Precisa a gente analisar o todo e buscar soluções. Estamos vivendo um momento atípico
em que as situações irão se adequando de acordo com as demandas da pandemia. É importante destacar que a deficiência por si só não coloca a pessoa no grupo de risco. No entanto, as comorbidades sim, as coloca. Então, professora Edicleia Mascarenhas, diante desse cenário, quais são as pessoas incluídas no grupo de risco da Covid-19? E, na sua visão, quais são os entraves que a pandemia trouxe para essas pessoas e as suas famílias? Bom, primeiramente, boa noite. Para aquele Edson aí que está fazendo, né, a nossa interpretação em Libras, o meu sinal é assim, tá? O meu sinal é assim, tá? Tá bom? Eu gostaria de agradecer a professora Giovana e a professora Leandra pelo convite, né, por essa oportunidade de estarmos nesse momento podendo estar discutindo aí com os interessados, com as pessoas com deficiência, as famílias, os pesquisadores sobre essa temática. Também a satisfação de estar, né, na noite de hoje com a minha companheira do CMPDI, a professora Viviane. É um prazer muito grande. A Mara aí que ainda não está conosco. Bom, respondendo então, Leandra, a sua questão, na realidade, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi todo pautado na própria definição da deficiência, a partir de um novo foco, né, um novo olhar que veio se delineando em relação à questão da funcionalidade de um modelo que não fosse entender a deficiência somente como uma questão eminentemente biológica, mas entender a deficiência no contexto social. Então, esses modelos ecológicos, eles foram, né, nas últimas décadas, se aprofundando, como o próprio modelo da Associação Americana de Deficiência Intelectual, a própria Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, ela define a questão da deficiência atrelada às barreiras. Então, a deficiência ela é um impedimento em alguma função corporal, de forma definitiva, não temporária, tanto na área da percepção, quanto na área intelectual, quanto na área mental, na área sensorial. Porém, para que ela se constitua esse impedimento enquanto deficiência, é a relação com as barreiras. Então, quando existem as barreiras, que aí nós podemos entender as barreiras no sentido de barreiras físicas, de barreiras comunicacionais, de barreiras atitudinais, aí sim, esta, né, limitação ou impedimento do ponto de vista, né, de um sistema orgânico, ele se transforma numa deficiência, numa incapacidade. Bom, então aí já entendemos que quando falamos da questão das limitações das pessoas com deficiência, que vivem com uma deficiência, nós estamos falando já diretamente da questão social. O que essa pandemia ela vem nos mostrando, com todas as questões, seja as questões das restrições, seja a questão do acesso à informação, ela está exacerbando toda uma ausência de política pública acumulada ao longo desses anos. Então, apesar de nós termos no Brasil ter sido signatários da Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, depois o Decreto 6949, que legitima a Convenção, posteriormente a Lei Brasileira de Inclusão, nós ainda estamos muito distantes de alcançarmos realmente os princípios básicos da acessibilidade, em todos os aspectos. Então, o que a pandemia vem exacerbando é como realmente nós não tratamos da questão da acessibilidade até o momento. Em nenhuma das políticas sociais, da educação, da saúde e da ciência social. E o que nós estamos vivenciando, por exemplo? Pessoas surdas, completamente sem informação em relação à questão da contaminação, dos sinais e sintomas,
mais conformação para essa questão, as próprias limitações, né, em relação à deambulação, em relação a uma pessoa cega numa cidade sem piso podotátil, onde ele precisa depende eminentemente de um contato físico, né, com o outro ser humano, na medida em que ele não tem uma autonomia, e onde uma pessoa cega ela vai segurar justamente no local da parte do corpo onde se orienta, né? Onde se orienta o espirro, enfim, naquela região que é a região onde, pela orientação à mobilidade, uma pessoa cega toca. A parte da asepsia, né, das próteses, dos aparelhos de locomoção, as bengalas, as próprias cadeiras, uma série de questões que deixam a pessoa com deficiência extremamente vulnerável. Nós agora, né, já assistimos várias pessoas, né, com deficiência, alguns idosos também, que se contaminaram pelo contato indireto com os cuidadores, né, que são portadores sãos, e a pessoa com deficiência, como o Leandro apontou muito bem na questão, com as comorbidades, né, que são muitas vezes a pessoa que está muito tempo na cadeira de rodas, ela pode ter problemas, né, renais, né, ou então ter a sua capacidade respiratória diminuída. Enfim, nós temos muitas questões. Temos as questões dos autistas. Quantas crianças e jovens com autismo que perderam toda, né, toda aquela rota de um dia programado, que eles precisam muito disso, e as famílias têm uma possibilidade de uma orientação, também porque os sistemas educacionais não pensam, né, numa possibilidade, por exemplo, de ter uma modalidade que é o APD, que é o atendimento pedagógico domiciliar, que é uma modalidade da educação especial. Aliás, as modalidades da educação especial, não é, Leandro? Ficaram e estão muito negligenciadas, né? Porque se tem uma perspectiva ainda de inclusão como uma inclusão como simplesmente vamos estar juntos, mas para estarmos juntos temos que ter as nossas diferenças, as diferenças das pessoas com deficiência respeitadas. Então, também estamos longe de cumprir uma inclusão, não uma inclusão do full inclusion, junto por estar junto, mas uma inclusão com respeito, com suportes, onde realmente com os suportes essas barreiras podem ser minimizadas. Então, o que eu vejo hoje é que a pandemia, na realidade, ela está pondo holofotes numa questão que, na realidade, já existia, que o país não tinha se preparado para isso, e que esse momento está sendo um momento para que a gente possa estar vendo, né, o quanto nós precisamos transformar tudo que temos pensado em relação às políticas públicas, sobretudo as políticas voltadas para as famílias, né, para o apoio às famílias. Você me avisa quando chegar meu tempo de falar, tá? Eu preciso ter decisão, porque senão eu vou falando, né, professora, assim. Mas eu acho que coloquei um pouco, eu acho que atendi um pouco o que você, né, me perguntou, né? Sim, a gente vai agradecer a professora Edicleia pela aula, né? É sempre uma aula falar com ela. E reforçar que realmente a pandemia trouxe para a gente, né, esse alarme muito grande em relação às pessoas com deficiência. É necessário esse olhar para as pessoas com deficiência, e a pandemia deixou isso muito, muito claro, né? A LBI também coloca, né, professora Edicleia, que as pessoas, no parágrafo único, as pessoas em situação de risco, emergência, em estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, né? E o poder público deve adotar medidas para a proteção e segurança dessas pessoas. Né? Agora a gente vai passar para a segunda parte, né? Que a pergunta é a seguinte:
A introdução. Pessoas com deficiência já têm grande dificuldade no acesso aos seus direitos, como locomoção, saúde. Em um cenário de pandemia e isolamento, precisam de ajudas, né, como a professora Escleia colocou, ajuda de terceiros, que são os cuidadores, né, nos afazeres da rotina, bem como tratamentos importantes que foram interrompidos devido à quarentena. São alguns dos novos dilemas enfrentados por essas pessoas. Algumas pessoas com deficiência que precisam de cuidadores, né, das atividades cotidianas, como alimentar, tomar banho e todas as demais atividades básicas, essas pessoas necessitam desse olhar. Para essas pessoas não há como colocar em prática medidas de contenção, como distanciamento social, isolamento, podendo inclusive comprometer a sobrevivência. Então, professora Viviane, nesse contexto, muitas pessoas com deficiência precisam dar continuidade às suas terapias, ir às consultas médicas de rotina também. Nestes casos, quais são as recomendações necessárias para as pessoas com deficiências e os seus familiares? E existe orientações para os cuidadores que acompanham? Professora Viviane, abriu. Primeiramente, boa noite. Agradecer o convite, né, da professora Leandra e da professora Giovana. E é um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né, desse contexto da pandemia, que é muito importante esse olhar sobre a pessoa com deficiência. Como bem colocou a professora Edicleia, no Brasil não nos falta legislação. Na verdade, a nossa legislação ela é até uma das melhores do mundo. O que nos faltam são políticas públicas para que essa legislação consiga ser colocada em prática. E dentro desse contexto, a acessibilidade, né, da pessoa com deficiência, a saúde, né, a educação, ela acaba tendo uma limitação muito grande. Principalmente nesse olhar do cuidar, né? E aí eu quero ressaltar em cima daquilo que você trouxe como um ponto, né, muito delicado, o papel dos cuidadores. E os cuidadores, eles estão muito órfãos de informações, né, de como lidar com a pessoa com deficiência. E aí eu vou trazer um pouco para a minha vivência, já que eu tenho um filho autista, e meu filho ele é moderado, né, um autista não verbal. Essa estruturação de rotina ela foi totalmente revista, porque a gente não teve nem como com ele fazer uma antecipação, até porque hoje ele está, né, na primeira infância, está com 6 anos de idade, então o entendimento dele ainda é um pouco limitado em relação a isso. Então, todos nós, né, os terapeutas que estavam cuidando dele, a própria escola, de alguma forma sabíamos que a pandemia ia chegar no Brasil. Né? Isso já foi nos alertado lá desde janeiro, que os casos estavam crescendo. Mas não houve uma preparação para as pessoas com deficiência e para esses cuidadores. E o que a gente pode estar fazendo agora, nesse momento? Principalmente se você tem, né, pessoas com deficiência num estado mais moderado e severo, que não podem ficar sem as terapias, ou sem um atendimento, né? Por mais que se tenha todo um olhar para os teleatendimentos, o que a gente vem, principalmente conversando muito no nosso grupo de mães, que eu também faço parte de um grupo de mães aqui em Maricá, consiga pelo menos atender, né, não só os autistas, mas também quem tem síndrome de Down, né, quem é surdo, mas que tem uma outra comorbidade, e que está dentro, né, desse contexto do moderado a severo, que sem suporte nenhum, ele vai piorar o estado dele, chegando inclusive a casos, como a gente já ouviu no nosso município, de autoagressão, de agressão aos seus familiares, e que vai levá-lo a uma emergência no qual ele vai estar exposto ao vírus, né? Já que nos hospitais, nos ambulatórios, é onde a gente tem a maior possibilidade de contágio, né? Então é fundamental que a gente consiga orientar não só as famílias, mas também alguns terapeutas, para que consiga fazer o atendimento domiciliar.
né? A gente também vem conversando um pouco dessa necessidade em relação à escola ou os sistemas de ensino de fazer o atendimento pedagógico domiciliar. Porque no momento em que aquela pessoa ela chega no domicílio da pessoa com deficiência, o manejo para higienização, para asepsia, ele é melhor. Você com cuidados e com uma rotina de asepsia, é possível que você receba essa pessoa, né? Que você consiga, inclusive, que ela use máscara, use capote, né? O quanto que o capote, que é aquele jaleco descartável, para você colocar por cima daquela roupa que veio da rua, né? Com o uso do álcool, seja ele 70 ou seja ele gel, né? A máscara, ou então que a gente chama aquela máscara face, né? Que tampa totalmente o rosto, com o uso de luvas, você consegue dar o suporte a essas pessoas com deficiência que são mais moderadas a severas, que não podem ficar sem suporte nenhum. Porque sem o suporte, essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, ele possivelmente ele vai gerar um dano à sua saúde que vai levá-lo, inclusive, a ir a um hospital. E lá você tem um possível, inclusive, contágio. Então, são pequenas ações que a gente pode estar orientando não só as famílias, como os próprios cuidadores, né? O quanto que é importante a gente estar usando o que a gente chama que é uma sobre-roupa, um capote para estar com aquela pessoa com deficiência, né? E conseguir, nesse momento, não deixá-los órfãos, sem suporte nenhum. Brilhantes palavras da professora Viviane, muita gratidão. A gente vê a necessidade urgente, gente, desse olhar, como você falou, as pessoas eles ficam órfãos, né? Esse olhar para os cuidadores. Diante desse cenário atual, é imprescindível a gente ter medidas para proteger as pessoas com deficiência e os seus familiares, além de seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, demais autoridades sanitárias, né, a importância da gente seguir. Em se tratando das pessoas com deficiência, os governos também cumprirem o que consta nas políticas, como a professora Viviane colocou, a gente tem, né, as leis, é necessário cumprir as políticas, né? Então, nesse sentido, professora Edicleia, julgando a especificidade de cada indivíduo com deficiência, quais são as medidas prioritárias em relação à prevenção ao contágio da Covid-19? E que medidas são essas, né, que podem ser adotadas pelos as pessoas com deficiência, os seus familiares e os seus cuidadores? Professora, o microfone. Abriu o microfone. Professora Edicleia. Acho que agora retomou, né? Abriu. Eu desliguei, porque é bom, né? Não fica interferência. Bom, uma questão que eu gostaria de colocar aqui para nós pensarmos, né? Que até os movimentos sociais eles vêm, né, colocando, lembrando, né, a questão da prioridade para as pessoas com deficiência em calamidade. Mas a gente tem que pensar um pouco o que vem acontecendo com o sistema de saúde. Né? Na realidade, a gente está vivenciando que a gente não tem um sistema público de saúde para todos. E aí, estão incorrendo nessas medidas que todo mundo vem discutindo nas escolhas de Sofia. Eu quero respiradores para todos. Quando em 88 foi implantado o Sistema Único de Saúde como o sistema público, onde os nossos impostos eles seriam, né, encaminhados para que tivéssemos um sistema público de qualidade, eu quero respiradores para todos, inclusive para as pessoas com deficiência, para os idosos e também para os cuidadores, para o pai e para a mãe deficiente, enfim, para a esposa, para o... Eu até estou usando um pouco
parafraseando, né, meu esposo, que é deficiente visual e que defende um direito à saúde para todos. E também, né? Nós estamos vendo que nós não temos um sistema de saúde para todos. O nosso sistema de saúde, da forma como está sendo ordenado, os escândalos todos, tudo que nós estamos vivenciando nas diversas esferas de poder público. Então, essa é uma questão. Todos nós temos que brigar pelo SUS. Todos, independente das condições às quais, né, enquanto seres humanos, temos. Porque quando nós falamos da prioridade, né, em relação à calamidade pública, é uma prioridade no sentido de se entender as necessidades e as especificidades, mas jamais para uma escolha de Sofia quando não se tem um sistema implantado. Eu acho que é essa denúncia que todos têm que fazer. As associações das pessoas com deficiência, as associações dos idosos, que nós não temos um sistema de saúde. E talvez também uma das coisas que possamos sair pouco fortalecidos dessa pandemia é o sentido de que nós temos que brigar uma briga coletiva, sem separarmos, né? Sem separarmos, né, por identidade, mas que a identidade nacional seja maior. Nós temos que brigar por todos os brasileiros, né? Então, acho que essa é uma questão a ser pensada. Uma outra questão, né, sem dúvida, é a total falta de acesso que existe para a pessoa com deficiência, e eu digo desde a atenção básica. Nasce uma criança com deficiência, essa família não tem uma orientação de onde ela possa receber adequadamente um acompanhamento mais próximo à sua residência. E, às vezes, ela precisa transitar quilômetros para receber, às vezes, até um diagnóstico. Quantas mães vão receber um diagnóstico muito tardio? E aí os bebês, eu digo nossos, né, porque é um grupo de pesquisa que eu tenho, quando nasceram, os primeiros bebês com Zika, o que esses bebês apontaram? Olha só, gente, a gente está nascendo. E são crianças com deficiências graves, deficiências múltiplas, e que desafiam o tempo inteiro todos os sistemas, de saúde, de assistência social e de educação. Para mostrar também, estamos desorganizados. Inclusive, as mães, com os seus bebês, estão, né, dentro das suas residências, e aí tem esse dilema que a Lelda falou, e aí como dar continuidade aos atendimentos que são necessários, de físico, de fono, de terapia ocupacional, enfim. Nós temos previstos, o Brasil previu, alguns centros, né, criamos alguns centros de reabilitação de referência, mas nesses centros de reabilitação de referência não foram pensados os ADIs, que seriam os atendimentos domiciliares. Não tem, então a família tem que ir ao centro para receber o seu atendimento. Nós temos aí as medidas de home care, mas a medida de home care é para aquele paciente que realmente ele se encontra totalmente impossibilitado de... Mas o ADI, ele é um intermédio entre aquele que não pode se deslocar ao centro, mas a gente não tem essa modalidade implantada. Então, nesse momento, o que está acontecendo com as famílias? A maior parte delas está sem atendimento. Estão sem receber o seu atendimento domiciliar. Então, essa é uma questão grave, porque também é algo que não é implantado. Ao nível educacional, nós temos como similar o APD, que é o atendimento pedagógico domiciliar. Felizmente, ele foi incorporado, o APD e o atendimento de classe hospitalar, foi incorporado à Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação no final de 2018. Então, agora está lá, é lei, ter esses atendimentos. Mas nós sabemos que a maior parte dos sistemas ainda não tem implantado. E, às vezes, fica muito a sabor de uma política momentânea e a gente tem que brigar por isso. Por quê? É a possibilidade da gente ter a escola em casa. Então, como os sistemas não têm se implantado, nós não temos hoje essa possibilidade das mães, né, das famílias darem continuidade, desses profissionais darem continuidade. Porque são profissionais mais específicos, mais especializados, como também foi colocado. Não é qualquer brinquedo que se pode brincar numa classe hospitalar, porque tem a questão
sanitária, desinfecção do brinquedo, tem todo um aparato para que aquele brinquedo ele seja um brinquedo em condições de ser utilizado com uma criança que esteja com uma baixa vulnerabilidade. Às vezes é um brinquedo que só pode ser usado por aquela criança para que realmente o vírus não circule a bactéria. Isso em tempos normais, a gente está falando normais temperaturas de pressão. Nós estamos falando de pandemia. Quando você fala dessa questão da proteção, né, da higienização, nós hoje estamos vendo que a gente tem uma cultura, e acho que é outro momento também, que vai servir para nós como um agendamento, como nós, professores, damos as nossas aulas de biologia, de prevenção. Né? A gente está vendo um grande grupo de pessoas, e aí até com formação superior, que não estão correspondendo às adequações sanitárias. Saem sem máscara, usam inadequadamente, não. Que isso, não vai pegar. Inclusive com uma formação para isso. Porque a gente sabe que a mudança comportamental, ela passa pelo cognitivo, mas ela também passa pelo atitudinal. E o atitudinal ele é psicológico. Infelizmente, a gente tem muito ainda no padrão da ideologia, né, do brasileiro, isso não vai acontecer com a gente. Eu acho que é a primeira vez que o Brasil, desde lá da gripe espanhola, que eu aprendi muito com a gripe espanhola com meu avô. Quando eu via meu avô contando sobre a gripe espanhola, eu era criança, eu pensava assim, que bom, agora a gente tem a medicina, não é? E o meu avô contava justamente todo o terror e horror que a gente está vivendo agora. Eu achava, quando era criança, que a medicina era a redenção. Eu achava isso foi na época dele, né? As pessoas não iam para a escola, não tinham o avanço que tem. E meu avô conta exatamente essa questão das pessoas morrendo, os corpos ficavam em casa, e eu achava aquilo ali, e a gente está vivendo tudo de novo. Então, a ciência acabou, embora a ciência possa ser redenção, ela não é redenção se ela não for socializada. Né, Viviana? A gente trabalha, né, com o ensino, com o que a gente chama de popularização da ciência. Se a ciência não chega ao homem, né, com o mundo dia a dia, ela não serviu para nada. Tudo que a gente pesquisa na academia não chega até as pessoas. E aí eu fico pensando, como nós estamos dando aula? Quando eu falo nós professores, dando as aulas de biologia. Se a gente não tem implantado no nosso imaginário a atitude de prevenção. Pode ter uma aula belíssima sobre prevenção. Às vezes até o profissional mesmo deu aula, daqui a pouco ele está fazendo tudo aquilo que ele não está utilizando. Em psicologia, a gente estuda muito essa questão, né? Quer dizer, você tem um comportamental, mas você não tem o afetivo. Um dia desses a gente estava comentando sobre o Japão, né? No Japão, por que o Japão tem tão poucos índices, mesmo assim eles estão com protocolos extremamente rígidos. Os japoneses, eles têm na própria estrutura, eu tive a oportunidade, né, de visitar o Japão, na própria estrutura do corpo, eles já têm essa atitude de não aglomeração, se está resfriado, usa máscara, ou se acha que está no momento, né, o pólen lá é muito grande na época do outono, né, das plantas, eles usam para não ficarem com alergia. Então, eles têm uma atitude, o próprio cumprimento, né? Né? Nós, assim, nós abraçamos, enfim, somos latinos, né? Não dá para a gente mudar, né, do dia para a noite. Mas nós temos coisas na nossa cultura que hoje estão sendo reveladas. E, sobretudo, o não vai acontecer com a gente. Então, por isso, eu acho que o que aconteceu? A gente queria comprar uma máscara, não tinha, nem no mercado para vender. Nós não temos EPI. Eu já trabalhei em área, né? Trabalhei em saúde, e às vezes você tem um profissional de saúde com aquele sapatinho que ele entrou lá no CTI, ele está lá tomando café, né? Ali, Viviane também trabalha na área de saúde, deve vivenciar isso. O sapatinho que não deveria estar lá. Então, a gente
tem internalizado essa cultura, não vai acontecer com a gente. Isso aconteceu na epidemia da AIDS, né? Então, eu penso que tem uma coisa de cultura, que eu acho que é uma coisa mesmo de formação, mas que a gente tem que transformar isso, e que implica em todas essas necessidades, né, que hoje parecem tão básicas, mas que continuam a não ser cumpridas. Lavar as mãos, infecção, usar máscara, né, como a Viviane falou, a máscara, a face shield, para que realmente a gente possa começar a incorporar. Porque hoje está bem claro de que muitas vidas estão sendo perdidas por conta do contágio. Mas isso não é novo. Muitas pessoas podem acabam vindo a óbito, e não só nesse momento de pandemia, porque não há realmente um protocolo brasileiro quanto na... Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. Agora então, sim. Que deu uma estabilidade. Tá. Mas ela está normal agora. Tá bom. Bom, já fechei. Tá bom. Obrigada, professora Edicleia, que trouxe para a gente essa aula sobre cultura, né? E as atitudes básicas, né? Vou passar a palavra para a professora Giovana para continuar o bloco 2. Bem, gente, antes de continuar, eu vou pedir para vocês colocarem no chat perguntas para as professoras, aproveitar esse momento. Coloquem também de onde vocês são, se quiser dizer a cidade, de qual instituição, se for o caso. Aproveitem esse momento, não vamos deixar passar essa oportunidade. Bem, a gente sabe que as instituições de ensino estão fechadas e, por recomendação dos órgãos públicos, né, muitos pais e responsáveis têm levantado muitas críticas em relação ao regime de urgência, que é a atividade remota, né, para que os estudantes não saiam prejudicados. Em todo o mundo, cerca de 9 em cada 10 estudantes estão temporariamente fora da escola, fora da sala de aula presencial, por causa da pandemia que nós estamos vivendo, de acordo com dados da ONU. Professora Viviane, o Conselho Nacional de Educação autorizou os sistemas de ensino a computar atividades presenciais para o cumprimento da carga horária de acordo com a deliberação própria de cada sistema. E listou uma série de atividades não presenciais que podem ser utilizadas pelas redes de ensino durante esse período. Meios digitais, videoaula, plataformas digitais, redes sociais, programas de televisão ou rádio, material didático impresso e entregue aos pais ou responsáveis. São algumas das alternativas sugeridas. Qual é a sua visão, professora Viviane, a respeito dessas ações no que se refere à escolarização das pessoas com deficiência? Não só para as pessoas com deficiência, né? Mas quando a gente fala de educação, que é um direito a todos, né? O meu primeiro ponto é trazer que, se não é para todos, ele é excludente. E quando você tem um conselho nacional trazendo que atividades remotas elas podem ser feitas, mas se você tem um recorte da nossa população em que você tem uma classe social, aí vamos dizer a classe D e E, que não tem acesso, né, à internet, não tem computador, não tem celular, ou se tem um celular, é um celular que é compartilhado pela família, ou até mesmo um ambiente dentro da sua casa, para que ele consiga fazer acesso a essas atividades, sejam elas quais forem. A gente já pensa que esse processo de educação ele está sendo excludente. E ele vai cair sobre um grupo muito específico dentro da nossa sociedade. Isso só falando, né, dos alunos de uma forma geral. Se eu levo isso, então, à pessoa com deficiência, nós temos ainda uma exclusão maior. Primeiro, pela própria atenção ou acesso àquela tecnologia, né? Segundo, você precisa de uma pessoa também para mediar esse processo de ensino.
Então, você cada vez mais cria um abismo para essa escolarização. Quando você ainda vê sistemas de ensino, tanto público, tanto particulares, e aí eu tenho as duas experiências, né? Estou vivendo as duas experiências aqui na minha casa. Minha filha faz parte de uma escola que é da rede particular e o Davi faz parte da escola rede municipal. O planejamento pedagógico, ele simplesmente é um copiar e colar do livro didático. Você não vê a escola no repensar de realmente dessas atividades remotas serem atividades que pelo menos contextualize a situação que hoje nós estamos vivendo. Ou mesmo professores que foram chamados a toque de caixa a ter que aprender todo um processo tecnológico para poder ensinar, né? E ensinar no sentido amplo, né? Simplesmente eu fazer aulas nas quais eu não sei se aquele meu aluno está aprendendo, eu chego ali, gravo um vídeo, muitas das vezes com o esforço daquele professor, né? Não tiro o mérito dos nossos colegas que estão buscando realmente se reinventar dentro desse contexto, mas sem um preparo, sem o suporte da própria instituição de ensino para preparar para isso, ou uma conversa mesmo com as famílias. Eu questionei na escola da minha filha, por que vocês não fazem uma reunião de pais para que a gente consiga discutir hoje uma aprendizagem, por exemplo, por projeto? Para mim, seria muito mais interessante que a minha filha, neurotípica, conseguisse entender tudo o que está acontecendo nesse momento, do que nesse momento eu ter o livro didático sendo passado por uma plataforma de ensino, a escolha da escola foi o Google Classroom, e ela está ali, exposta por horas e horas a uma tela de computador, e isso, ao longo do tempo, pode trazer um cansaço ocular, pode trazer um cansaço mental, um cansaço emocional, tantas coisas que a gente exposto à tela por 4 horas seguidas. E essa discussão não foi feita com as famílias. Então, mais uma vez, a gente não tem as instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, ouvindo as famílias, ouvindo a parte interessada dentro do processo. Como também a gente não tem, a partir do momento que o CNE lança uma medida, ele também. Em que momento que ele está ouvindo a sociedade, está ouvindo a população? Para a gente conseguir chegar nesse momento, sim, até ter atividades extras que pudessem auxiliar nesse momento os alunos ao entendimento, inclusive do que está acontecendo, mas que a gente também pudesse promover o acesso a isso. Se a gente for observar a realidade do nosso país, nós estamos mais uma vez instituindo uma educação que não é para todos. Mais uma vez, a gente está abrindo os abismos do acesso à educação entre as classes. Então, isso só pensando numa instituição particular. Aí vamos lá no exemplo do Davi, que é uma instituição municipal, que você pensa, tem um currículo um pouco mais flexível, a ideia realmente está um pouco melhor em relação a trabalhar, né, dentro da realidade, enfim. Mas meu filho tem 6 anos de idade, não consegue ficar na frente do computador. E eu ainda sou privilegiada, porque eu tenho um computador, eu tenho acesso à internet. Mas como que eu vou colocar ele nesse momento para aprender, por exemplo, já que ele está no primeiro ano, o alfabeto? Ou simplesmente espelhar o nome dele? Porque, por mais que você tenha uma proposta um pouco mais flexível, você ainda tem uma preocupação com o conteúdo, uma preocupação com o currículo. E, nesse momento, ao meu ver, a gente deveria fazer uma outra discussão sobre a importância desse processo de ensino, uma outra discussão sobre a importância da instituição nesse momento. Por que não nos preparar para uma volta? E de que forma será essa volta? Seja para uma pessoa com deficiência ou seja para uma pessoa sem deficiência. Como que a escola e como todos nós retornaremos à nossa vida que não vai ser mais normal, né? A partir de agora, todos nós teremos que nos adaptar e, como bem disse a professora Edicleia, mudar
a nossa cultura, mudar nossas atitudes. Não só com o uso de máscaras, não só com a preocupação de você fazer asepsia ou de você higienizar, mas também numa luta coletiva de que a gente consiga ter uma sociedade um pouco mais justa, com acesso, inclusive, àquilo que nós temos por direito e que os nossos impostos pagam. Então, eu vejo, né, medidas que são simplesmente para justificar, nesse momento que a gente está tendo uma carga horária letiva, mas que efetivamente só aumentam, né, as distâncias entre as desigualdades que já são existentes e são inúmeras no nosso país. E a educação, ela já está sendo utilizada ainda mais para você aumentar esse abismo. Porque você pense só, se você tem um sistema educacional que não forma, né, que não torna cidadãos mais independentes, autônomos, eu realimento o sistema da mesma forma, então a exclusão ela só aumenta. Exatamente, professora, só reforçando, né, a questão que a senhora falou, da questão da desigualdade, tudo isso que está, de certa forma, evidenciando, né, nesse momento que a gente tem vivido. E passando agora para a professora Edicleia, segundo alguns brasileiros, né, estudiosos da educação, a escola não será mais a mesma, conforme a professora Viviane falou, né? Estou preocupada com a professora Edicleia lá. Conforme você falou. Além do temor que o momento de crise propicia, eles acreditam que o distanciamento social pode gerar revisões sobre o que significa realmente aprender, né? Então, em virtude disso, eu penso que esses momentos que nós temos oferecido, né, e outras pessoas também, nós temos participado de lives muito bacanas, é um momento de estar refletindo, repensando, todo esse como vai ser, né? Vai ser uma das próximas perguntas que eu vou fazer para você também, Viviane. Agora eu vou para a professora Edicleia. Professora Edicleia, na sua opinião, devemos afrouxar as medidas de isolamento e a retomada nos ambientes escolares em que momento? E quais as medidas protetivas e bases legais em relação ao Covid-19 que as escolas devem seguir? Esses documentos de orientação já estão disponíveis? Agora é com a senhora, professora Edicleia. Giovana, você me colocou ali, ó. É interessante que eu estou nesse movimento de discussão dentro da própria UERJ, né? Porque uma coisa é você perceber que você está pensando, por exemplo, os alunos de pós-graduação, né? As turmas pequenas, enfim, que você pode flexibilizar, né? Até alguns encontros, mas, na realidade, o grosso da universidade é a graduação. Nós temos, por exemplo, na minha universidade, nós temos o curso de pedagogia à distância. Então, com toda uma metodologia criada para uma educação à distância. Não é né? O consórcio CEDEST ele não aconteceu assim, Leandra já foi mediadora, né? Tutora, ele não aconteceu. Inclusive, a gente continua no processo de produção de pensar uma melhor configuração da educação à distância. Nós temos primeiro uma plataforma que não era acessível, a gente vem falando sobre a questão da acessibilidade, já tem uma série de questões. Ele é semipresencial. Nós temos os polos. Por quê? Nós temos muitos alunos que não têm uma internet ou equipamentos para poderem acessar o programa de uma plataforma. Então, eles precisam do polo, eles precisam estar no polo, que é no polo que eles vão poder ter acesso. No CEDEST, nós também não abrimos mão do material concreto na plataforma, e eles têm também um material concreto. Aquele aluno, né, ele leva aquele material, né, como aqueles cursos de educação à distância que se fazia pelo correio. Eu me lembro que meu pai fazia alguns cursos, eu fazia alguns com ele, acabava fazendo com material que chegava pelo correio impresso, né?
ali a textura. Porque alguns alunos precisam desse material. Além de todo o desafio, por exemplo, de fazer o acompanhamento dos alunos cegos, os alunos que têm. Então, a educação à distância, ela é toda uma adequação, né, desse ensino. E não dá para não estar ali, agora todos os cursos de graduação são à distância. Não dá. Não tem como. Por exemplo, eu vejo pela minha universidade. Nós estamos usando a AVA para fazermos alguns encontros. Nós temos todos os meus alunos, eu tenho sempre um WhatsApp para nós nos conversarmos, mas a gente não tem uma estrutura que se implante agora no Estado a educação à distância. Então, isso é algo que a gente está pensando como. Por outro lado, não dá para flexibilizar de forma alguma. Nós não temos, por exemplo, condição de flexibilizar pelo tamanho das salas que temos. Não dá para fazer o isolamento de distância, porque nós temos turmas, sobretudo turmas de licenciaturas com 50 alunos. Eu acho que Viviane também deve lidar com essa questão na UFRJ. Eu estudei lá naquele prédio lá que eram as salas de aula lá embaixo, eu acho que ainda é assim, né, da medicina. Então tem salas, né, salas apertadíssimas, que mal dá para abrir a janela, você depende do ar-condicionado, e a gente sabe que o ar-condicionado pode ser um vetor, sim, precisa, então, nossas universidades estão dessa forma. Se as universidades estão dessa forma, a gente imagina as escolas. Tem escolas que, na realidade, nem são escolas, são casas adaptadas, são prédios que foram adaptados. Ontem eu estava participando de uma live do meu filho ontem eu estava assistindo, e eu estava lembrando lá no chat os CIEPs. Os CIEPs, eles são estruturas de escolas públicas e que foram, na época, questionadas e refutadas, né? Infelizmente, o Brasil, os projetos, eles não são vistos como uns projetos de política pública, mas como projetos de partido, como projetos, aí vem o próximo, derruba, não quer saber. Mas os prédios são prédios, como são os prédios no centro? São prédios amplos, são prédios acessíveis, apesar que a rampa nem tem uma adequação adequada, né, para a cadeira de rodas, mas são mais acessíveis, salas espaçosas, ventilação. Mas essa não é a realidade das escolas brasileiras, nem das escolas privadas. Eu me lembro que no H1N1, quando foi a epidemia do H1N1, o meu filho fazia o ensino médio, aqueles ensinos, né, preparatórios, né, para tentar o Enem, e ele estudava numa sala que o filho chega no ensino médio e você não vai mais visitar a sala de aula do filho, aquelas coisas todas. Mas aí ele falou, mamãe, na minha sala não tem janela. Eu falei, como sua sala não tem janela? Não, minha sala não tem janela, um ar-condicionado. Gente, não acredito. Aí ele não tem janela. E eu tive que ligar para a escola e falar, eu quero o meu filho numa sala com janela. É um direito do meu filho. Mas como é que a gente vai abrir uma janela? Não vai dar. Eu procurei o conselho tutelar. Fiz uma denúncia à escola que tinham adolescentes numa sala sem janela. E a janela foi aberta. Não sei como, depois eles falaram, mãe, não precisava isso. Não, precisava, porque vocês tinham dito que não ia abrir a janela. Né, Viviane? A gente, como mãe, vai lá e briga. Então, a realidade hoje das escolas brasileiras, eu não digo só as escolas públicas, mas privadas também, eu vejo, por exemplo, educação infantil, tem salas onde as crianças se amontoam. Elas ficam amontoadas. Então, eu vejo que nós não temos, Giovana, hoje, nem como começar a pensar numa proposta para se fazer uma proposta para que essas crianças retornem à escola. Por exemplo, no Japão, eu tenho um pouco a experiência do Japão, o que está acontecendo, eles começaram a flexibilizar com as crianças indo as turmas uma vez à escola. Mas eles estabelecem horários, toda aquela separação, e não estão vivenciando o pico, né, um pico de contaminação como o Brasil está vivendo. Então, eu penso, nós não temos condição hoje de pensar em qualquer planejamento que seja
de colocar as crianças e adolescentes na escola. Nós sabemos que a configuração da população mais vulnerável ela mudou, né? Ela mudou. O vírus ele vem, né? Eu acho que os estudiosos vão aprendendo, né? Com os quadros. Existem crianças que estão desenvolvendo a síndrome de Kawasaki. Não são todas as crianças, é uma doença autoimune que de repente ela irrompe, né, na pessoa que tem a predisposição quando o organismo entra em contato com o vírus, Vocês estão me ouvindo? E eu acho que deu um probleminha. Parou um pouquinho, agora está voltando. Eu acho que caiu. A gente está te ouvindo, professora, só está um pouquinho lento. A parte da síndrome, na hora que ela começou, que ficou ruim. Aí. Acho que ela poderia até falar novamente da síndrome, professora. Isso. Por favor. Professora, eu voltei. O som dela. Professora, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu acho que deu alguma caída aí, né? A senhora pode falar novamente da síndrome, que foi na parte que a senhora falou da síndrome que começou a ficar ruim. Tá, obrigada. É uma síndrome de Kawasaki, é uma síndrome autoimune. Acho que agora... Voltou. Voltou ou não? Voltou. Eu não estou vendo a professora. Voltou? Eu estou te ouvindo. Isso, voltou. Eu estou te ouvindo. Voltou? Sim. Voltou. Eu acho que algumas veio estabilidade na internet. Não sei. Sim, tá mas agora está normal. Tá. Estou conseguindo ouvir. Vou fechar rapidinho. Bom, então é uma síndrome autoimune que algumas crianças têm nessa predisposição, que é em contato com o desencadeador, que aí no caso que desencadeou o contato com o vírus, é uma síndrome gravíssima, altera, né, ela, enfim, pode agravar condições cardíacas. Então, só para complementar que hoje não é mais o idoso só, né, mas são crianças também. Tem as nossas crianças especiais, os jovens, então eu não vejo, Giovana, como de uma forma precisa se pensa em algum planejamento nessa situação. Eu acho que se é um planejamento para se fazer, e pegando um pouco o que a Viviane trouxe, como vamos, né, orientar as famílias, né, no sentido de que esses adolescentes, as crianças, possam estar pensando sobre as necessidades corporais, de estar em casa. Eu acho que isso é mais importante. Talvez esse seja o aprendizado que a gente possa estar oferecendo nesse momento para essas crianças que vão crescer, que vão liderar o país, que vão ser professores, que vão ser políticos, que a gente possa passar essa ética do humano. Se a gente conseguir passar a ética do cuidado, como o Bosco tão bem fala, né? Eu acho que a gente vai estar dando um ensinamento muito maior do que os ensinamentos, como a Viviane falou, lá e responder alguma coisa. Eu estava conversando com uma mestranda, que ela é psicopedagoga, apavorada, né, com a filha, o adolescente chorando, os excessos de trabalho. Ninguém para pensar que os adolescentes estão sofrendo. Eles estão sofrendo, estão dentro de casa, né, longe dos seus colegas, da sua patota, do namorado, da namorada. As crianças estão sofrendo, tem os colegas de turma. Então, acho que muito mais do que se preocupar com o conteúdo, porque é conteúdo também, falar sobre afeto, sobre vida, é o maior conteúdo. Quando eu brinco com os meus alunos da licenciatura, eu falo assim, eu faço uma brincadeira, o que mais você lembra da escola agora, nesse momento? Pega um papel e escreve. Eles não vão falar que lembram da equação do segundo grau, ou que lembram lá, eles lembram de pessoas. Eles lembram dos amigos, dos professores, e
Então, eles lembram que aí eu passo para eles, vocês não são só meros professores, reprodutores, vocês formam seres humanos. Então, acho que hoje, o sentido, Giovana, que eu vejo hoje na educação, é o sentido da formação humana, do cuidado. Nem que a gente grave, um professor grave uma conversa e mande para as escolas. E para as crianças, olha, eu estou sofrendo, está difícil. Está todo mundo perdendo amigos, famílias, e não se fala nisso. Nós não podemos seguir sem conversar sobre a dor, sobre o luto que nós estamos vivendo. Se a gente não aproveitar esse momento para isso, eu acho que a gente não reconstrói a educação, a gente não se reconstrói, não reconstrói a educação. Então, e não é perder tempo. Ah, vou perder tempo. Não, ninguém tem tempo. A gente vai ganhar tempo. E a gente, sem dúvida, vai ganhar pessoas melhores para pensar um mundo melhor. Que aquele mundo que eu achava quando era criança, meu avô contava sobre a gripe espanhola, e eu achava que a ciência, né, que a educação tinha me libertado disso. E eu fiz, não. Então, toda hora eu lembro do meu diálogo com ele e daquele mesmo impacto que eu sofri quando era criança, imaginando que eu estaria livre dele, e não estou. E eu penso muito também no meu papel, o que eu, como professora, posso fazer melhor agora, no futuro, o que a gente pode deixar de melhor, enfim, para os nossos filhos, para os nossos... Então, acho que, Giovana, eu penso que é isso, é um reinventar o sentido da educação, o sentido da escola. Professora, eu fiquei emocionada. Muito sábias as suas palavras. E agora a gente vai passar justamente para esse momento do plano de trabalho, né? Que as estratégias, no caso, que nós vamos precisar estar formulando para a volta às aulas, né? Bem, agora eu vou com a professora Viviane. Jogar essa para ela. Professora Viviane, que orientações ou pontos você acha importante, até pegando um gancho com que a professora Edicleia falou, né? Precisam estar atentas na questão da elaboração desses planos para a volta às aulas, para a nova vida normal que a gente tem almejado, tem sonhado, né? No que diz respeito também, né? Não excluindo ninguém, as pessoas com deficiência, para todos, na verdade. Então, assim, vamos pensar em dois planos, né? Um primeiro plano, que na verdade acho que está mais próximo da gente, que é a gente discutir essa educação, mas ainda essa educação à distância, porque na verdade o Brasil ainda nem chegou no seu pique. Quando a gente fala Brasil pico, a gente está falando principalmente das capitais. Aí você imagine só quando essa pandemia ainda entrar mais para dentro do Brasil, para o interior do Brasil. Então, a gente precisa realmente pensar o quanto que esse processo de educação ele pode ser amplo, né? E no sentido da formação, principalmente da pessoa. Aí a gente fala, né, do aluno com ou sem deficiência, mas também num outro plano, né, um plano B, em que a gente vai supor uma aula presencial, vamos pensar assim, porque em algum momento a gente vai voltar, né, para essa esfera presencial. Só que esse retorno para a esfera presencial ele precisa ser muito bem planejado, né, muito bem pensado, porque a gente tem outros exemplos também no mundo, a professora Edicleia citou o Japão, mas a própria França tentou retornar às aulas algumas semanas atrás, observou que a curva, né, de transmissão de contágio voltou a subir e ela cancelou as aulas, né? E eu não estou falando nem de universidade, falando mesmo da educação básica. Então, são vários pontos para a gente discutir, né? Quando você pensa na educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio, como que a gente pensa, né, num plano de retorno dentro da estrutura que nós temos hoje? Então, o que eu vejo até como bióloga, que seria a gente primeiro olhar como cada sistema de ensino ele está naquele local, naquele município, naquele estado, está observando se há um crescimento muito grande da curva ou não, para que a gente pudesse sim planejar
até um retorno presencial, né? Mas um retorno muito devagar, né? Com planejamento. E aí você precisa de uma vontade política, né? Que talvez a gente hoje esteja em falta dentro do nosso país. Porque a gente tem muita crítica, inclusive à própria ciência, né? E aquilo que, na verdade, os especialistas, tanto epidemiologistas e tanto os infectologistas, vêm trazendo. E aí a gente só vai ensaiar e talvez aumentar o número de contágio e de pessoas, né, que vão estar, inclusive, contraindo o vírus e transmitindo. Aí você pensa, né, no interior do Brasil, onde você não tem quase estrutura nenhuma, onde a política pública ou o Estado é quase que ausente. Como que você vai pensar num retorno? Então, são vários pontos. Se você pensa num outro plano, que é ainda a gente aproveitar essa oportunidade como uma oportunidade de aprendizado, né, no sentido de como que eu posso flexibilizar esse ensino à distância, né, porque se a gente for discutir o que é educação, é muito o que a professora Edicleia trouxe, né, uma educação à distância, é um planejamento de anos, né? O CEDERJ, o consórcio CCERJ, existe há décadas, aprimorando a sua forma de ensinar. Então, como a gente agora, a toque de caixa, vai fazer educação? Não vai. A gente está muito mal fazendo o ensino, né? Muito mal mesmo. Então, dentro desse panorama, como flexibilizar? Eu reforço a importância da gente estar trabalhando um ensino por projetos, né? Que a gente consiga fazer com que os professores eles conversem, que façam projetos interdisciplinares, que consigam trazer a importância da biologia, das ciências, da química, da física, do português, da interpretação de texto, da pesquisa, para conseguir auxiliar nossas crianças, nossos adolescentes e quem já está na fase adulta, porque está todo mundo no mesmo contexto, né? Quem está na universidade também está sem aula, e ele está dentro de casa tendo crise de ansiedade, crise de depressão. Eu tenho vários alunos meus e que eu converso com eles toda semana, em que eles não conseguem ser produtivos, porque ele está numa crise de ansiedade, ele está triste, ele está depressivo, e o meu papel como professor é muito mais de dar um suporte nesse momento do que estar cobrando dele uma produção, uma dissertação ou um artigo, entende? Então, assim, esse olhar, né, humano, ele precisa ser para ambos os planos. Seja o plano da educação à distância, né? Eu vou frisar que é um ensino, porque educação à distância são anos de planejamento, a gente não vai fazer isso esse ano no Brasil, e também para o plano B, né? Que seria um plano das aulas presenciais. Aqui, então, das aulas presenciais, elas precisam ser muito planejadas. A gente precisa ensaiar quantas turmas irão naquele dia, qual é a quantidade de alunos por sala, eu vou conseguir manter uma distância? Como que eu vou ensinar o meu aluno a manter a distância na educação infantil? Imaginem isso. Mesmo que eu diminua a turma, que eu tenha 15 alunos por sala, uma sala que não é muito ampla, como eu vou ensinar para o meu aluno que ele tem que manter uma distância do outro? Como que eu vou falar com uma criança da educação infantil que ele não pode pegar um brinquedo que está no chão e muitas das vezes botar na boca? Aí eu trago a realidade, por exemplo, do meu filho, né? Que tem uma busca sensorial absurda. Eu redobro os cuidados de higienização desses brinquedos dele. Eu retirei vários brinquedos do quarto dele para que diminuísse a possibilidade dele botar na boca. E aí, como você vai fazer isso na escola? Então, assim, tudo isso precisa ser pensado quando a gente pensa nesse retorno presencial, né? E nessa possibilidade, né, nas melhores das hipóteses. Então, eu tenho a sala para manter a distância social, eu tenho uma quantidade pequena de alunos, eu tenho um professor
que já sabe usar a máscara de forma adequada, ele sabe higienizar suas mãos, tá? Eu já tenho tudo isso, nesse plano maravilhoso. Eu tenho um professor que sabe, né, da importância, por exemplo, de usar um capote no momento que ele entrar na escola, porque ele vai poder tomar banho e trocar de roupa. Então, no mínimo, ele vai ter que usar uma sobre-roupa, um capote, que vai precisar ser providenciado. E se a gente imagina ainda no público, quem vai providenciar a instituição é o professor que vai comprar. Então, mas vamos pensar que está tudo funcionando maravilhosamente bem. Entrou a primeira turma, assistiu o primeiro, segundo tempo de aula. Essa sala tinha que ter sido limpa antes deles entrarem, ok? Aí eles foram para o recreio. Alguém ali já contaminou aquela sala, vamos colocar assim. Tem que limpar na hora do recreio. Aí a turma volta, sai, limpa para o turno da tarde. E isso a gente trabalhando com a possibilidade de que não está entrando naquela turma nenhum aluno sintomático, porque aquele que tiver qualquer sintoma de gripe tem que ficar em casa. Então, eu estou trabalhando ali que está todo mundo sem o vírus, mas eu posso ter o assintomático, que a gente sabe que, na verdade, é o grande transmissor. Então, assim, eu não vejo hoje no nosso país, pensando tanto no público, tanto no privado, uma possibilidade de retorno. Porque esse melhor plano que eu tracei aqui para vocês, ele está muito distante de ser aplicado dentro da nossa realidade. Então, se esse melhor plano ainda pudesse ser aplicado, a gente ainda tem que olhar em qual município, em qual estado, porque eu tenho que primeiro olhar se essa curva está na sua subida, chegou no pico e já está na descendência. Porque eu não posso também flexibilizar e pensar no ensino presencial se eu ainda estiver no início dessa subida. No país, como nós temos uma diversidade social que é imensa, nós temos IDHs que são terríveis, municípios em que esse desenvolvimento humano ele é terrível, as pessoas não têm acesso à água, as pessoas não têm acesso a saneamento, as pessoas não têm acesso à saúde, elas já são predispostas a desenvolver o estado mais grave da doença. É uma predisposição. Por isso que vai muito de encontro com o que a professora Edicleia falou. O Covid no Brasil, ele tem um outro perfil. A gente tem jovens, a gente tem crianças, a gente tem idosos, a gente tem pessoa com deficiência, a gente tem uma grande incidência entre negros pobres, brancos pobres e crianças. Porque aqui a nossa realidade é outra. Então, se a gente realmente for pensar com responsabilidade e com prudência para um retorno, seja presencial, ou melhorar essa proposta, né, do ensino nesse momento à distância, a gente precisa olhar todos. Então, eu hoje não vejo uma possibilidade de volta com responsabilidade, né? O que eu vejo é que talvez as coisas sejam atropeladas e nesse atropelo o que a gente vai observar é, infelizmente, um grande número de pessoas contraindo, né, o Covid e possivelmente desenvolvendo o estado grave da doença. Obrigada, professora Viviane, falou tudo, tudo. Novamente eu fico emocionada, Leandra, as suas professoras, assim, sem palavras, tá? Fica até difícil de falar alguma coisa. Mas você falou uma coisa muito importante, de pensar com responsabilidade, como vai ser, a professora Edicleia também falou, estamos trabalhando com pessoas, né? Não são máquinas, como vai ser cada detalhe. O interessante é que aqui no chat essa fala chamou muita atenção, e falou da questão das emoções na volta de todos os profissionais, na nossa volta, né? A questão socioemocional. Outra coisa que foi colocada aqui, muito apoio, né? Que todos vão precisar. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, como vocês duas são elogiadas,
tá? Eu acho que do primeiro até o último, né, Leandra? Bom. Cheia de elogios aqui na explanação de vocês, esse olhar de vocês duas, essa sensibilidade. Tem uma pessoa que colocou assim, escola é contato, é vida. Como dizer para os pequenos que não brinque perto dos amigos? Como a gente vai falar isso? Como, né? Muitos aplausos aqui. Deve ter muitas pessoas conhecidas também de vocês aqui, bem perto. O pessoal de Barra Mansa, de Volta Redonda, tem gente de Arraial de né? Búzios. A área da Viviane. Eu sou de Maricá. Então é daquele lado de lá. Muitos elogios. Sou de muitos Maricá. elogios. O pessoal do CEDERJ também aqui no chat. Muito bom, muito bom. Leandra, com você. Então, fica até difícil, né, Giovana, para a gente falar. Eu já sabia que essa live ia ser esse Para sucesso. terminar também tá difícil, né? De Cléia e Viviane fica complicado para a gente falar, até mediar. Mas a gente vai abrir um pouquinho, como a gente está quase no final, só para umas 2 perguntas para vocês responderem ao público, né? Que alguns estão perguntando. É um grupo que se chama Psicopedagogia para Pais e Professores. Perguntou assim, que eu acredito que até a Viviane já tenha abordado bastante, mas eles perguntaram, só para reforçar o que eles perguntaram. Vocês, né, professoras, acreditam que um dia voltará a ser como antes a frequência escolar? Fizeram essa pergunta no chat. Viviane pode responder, ou Ediclé? Pode? Oi, tá me ouvindo? Aham. Quais são as, vou dizer, perspectivas, né? A gente vai voltar a ser, né, como era antes, no sentido de uma presença na escola após a vacina, né? E essa possibilidade de imunização, ela só está prevista para 2021. Aí você pensa num plano de vacinação a partir de 2021, 2022, com segurança para que a gente retorne, né, esse calor que é muito típico de nós latino-americanos. Isso é um fato. O que é possível até lá? Talvez uma abertura, né, e depois um fechamento. A gente vai viver momentos de abertura e de fechamento. Por isso que é importante que a gente pense com responsabilidade como se dará essa abertura e esse fechamento. Essa mudança também, inicialmente de cultura, de que o contato físico ele precisa ser diminuído até por uma questão de proteção. O que eu venho conversando, né, com as mães, principalmente, né, do movimento aqui de Maricá, a gente tem muita troca, né, de experiência, e muitos adolescentes, muitas crianças, e as próprias famílias numa ansiedade, né, e num medo muito grande, porque eu estou em casa, eu não posso ver minha mãe, não posso ver meu pai, não posso fazer isso. Eu venho trabalhando com eles a seguinte ideia: percebam que a sua casa hoje, ele é um local de proteção, né? Ele é um local em que você está protegido contra algo que lá fora vai lhe causar um estrago muito grande. Então, ao invés de você achar que a sua casa é uma prisão, em que você não pode, né, estar com seus amigos, não pode estar com a sua família, veja nesse momento e repense o significado do estar em casa, o significado de estar em família. Que esse significado seja um significado de proteção e de amor, e que a gente consiga organizar a nossa rotina dentro desse contexto. Por quê? Porque até nós termos uma vacina, nós vamos abrir e fechar em vários momentos. Então, se toda vez que eu abrir e eu der vazão, né, aos meus sentimentos, a minha euforia do contato pessoal, de estar na escola, estar com os meus amigos, conseguindo visitar os meus familiares, né, eu dei. Aí, daqui a pouco, você tem um novo surto, uma segunda onda, uma terceira onda, e você fecha. E eu não modifiquei, né, não ressignifiquei esse estado em mim, e também não auxiliei que os meus alunos, que os meus familiares entendam isso, o retorno para o isolamento vai ser muito pior.
vai ser muito pesado. E aí depois a gente vai viver uma flexibilização. E a gente vai ficar nesse processo até nós termos uma vacina. Por mais que a ciência mundial esteja numa força-tarefa para desenvolver essa vacina, e as perspectivas são muito boas, se a gente for pensar em termos de desenvolvimento farmacêutico, né, vacinas levam anos para ficarem prontas. E a gente, com essa força-tarefa mundial, a gente vai ter uma vacina aí com 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Mas a gente ainda vai discutir uma outra fase, que é o acesso a essa vacina. Então, é muito importante que a gente entenda que esse processo de ir e voltar, ele também precisa ser feito com responsabilidade. E que a gente se prepare para isso, emocionalmente, psicologicamente, e que a gente vá encontrando novas formas de se relacionar. De uma certa forma, a tecnologia tem nos ajudado isso, né? Vamos favorecer campanhas de gentileza, trocas, por exemplo, de poesias, de música pela internet. Vamos passar mensagem para os nossos alunos, para os nossos familiares, né? Qual foi a poesia, a música que nesse momento da quarentena te marcou? Compartilha com alguém, leia uma poesia para alguém, né? Traga esse significado, né, desse distanciamento social nesse momento e compartilhe com o outro, para que isso possa ser uma nova forma da gente ver a vida e que a gente consiga sair, né, mais maduro de todo esse processo e nos preparar, porque a gente vai viver o que a gente chama que é o fechamento, né, e o retorno até nós termos uma vacina. Isso é um fato. Obrigada, professora. Agora essa é para a professora Edicleia. Será que ela me ouviu, professora Edicleia? Acho que ainda não. Professora Edicleia. Oi, professora. Está me ouvindo? Estou. Tá. Professora Edicleia, a senhora pode indicar, no caso, para quem está participando e para a gente também aqui, quais os serviços de atendimento prioritários que as famílias podem recorrer? Bom, existem, eu acho que nos locais, eu faço parte, né, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, eu acho que nos municípios onde exista um conselho da pessoa com deficiência, é importante que se procure, porque os conselhos eles estão organizados, eles estão aí pensando sobre formas, produzindo mesmo material. Hoje eu estava participando da produção de um material super interessante do Conselho de São João de Meriti, é um rap que vai ser que é sobre a questão dos cuidados, e aí vai ser colocada a acessibilidade em Libras, também a descrição. Então, a gente está assim, os conselhos eles estão se movimentando muito para poderem ser espaços de discussão. Então, acho que um ponto é um conselho. O Conselho Regional de Psicologia também, que eles têm lá o site, mas eu não estou com o site aqui, mas o Conselho Regional de Psicologia, ele tem várias propostas, né, de espaços que estão fazendo o acompanhamento online. Eu acho que é importante também que as prefeituras façam isso. Eu estou vendo já alguns planos de saúde fazendo, mas não estou vendo ainda, né, prefeituras disponibilizarem também esse acompanhamento, né, esse acompanhamento online, que ele é assim, também bastante fundamental para quem tem acesso, né? Porque aí a gente está falando, quando eu falo do atendimento domiciliar, eu falo para aquele que não tem acesso. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, como é que está a infância em pandemia? Mas de que infância a gente está falando? A gente está falando da infância da criança classe média, que tem um quarto, que tem um espaço, que tem a possibilidade de ficar em casa, que é uma casa habitada por 3, 4 pessoas, 5 pessoas, ou aquela infância lá, como a gente vivencia, por exemplo, Gramacho, aterro sanitário de Gramacho em Duque de Caxias, completamente expropriada. Crianças moram em cima de palafitas, casas feitas em cima dos túneis, de palafitas. Então, que infância? Dessa infância, então, existem infâncias.
Existem também pessoas com deficiência. Quando eu falo, não são todas. Tem aquela que tem acesso aos recursos, aquela que está lá, em cima lá do chorume. E eu falo isso porque eu já trabalhei em um hospital público em Duque de Caxias, onde nós tínhamos crianças que nós fazíamos visita domiciliar. E uma vez eu visitei a família de uma criança com síndrome de Down que morava exatamente numa habitação nessa. Então, então, por exemplo, dando aí o exemplo, o município de Duque de Caxias abriu completamente o comércio. Não está, por exemplo, é um dos municípios, o último a fechar e o primeiro a abrir. Abriu completamente o comércio. E nós observamos na cidade as pessoas usando sem máscara, a máscara pendurada na orelha. Eu posso falar também aqui, minha casa, né? Eu tenho casas em Duque de Caxias também, no Rio. Tem uma feira, e hoje eu estava ali olhando da minha janela, e uma pessoa conversando com a outra com a máscara pendurada na orelha e a outra no queixo. Então, que sentido, né, tinha, né? Então, essas questões são questões interessantes. Mas que infância a gente está falando de forma realmente. Então, quando eu dou as orientações, são as orientações para aquelas pessoas que realmente não têm acesso aos acessos. Então, conselhos são instâncias, nos conselhos municipais da pessoa com deficiência, o que eles, enquanto conselhos, eles têm que estar oferecendo esse apoio. Acho que caiu. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Caiu, né? Então... Estão me ouvindo? Caiu? Sim. Não, tá bom. Sim. Pode falar, estamos ouvindo. Não, então, assim, eu acho que são esses os espaços onde, a princípio, né, deveriam. As secretarias de saúde têm também os programas, ou deveriam ter os programas de atenção básica, porque a atenção básica é um espaço. Os CREAS também, os centros de referência, eles estão funcionando também em rodízio. Então, são espaços onde o cidadão pode buscar quando ele precisa de ajuda e, sobretudo, os cidadãos mais vulneráveis, né? No caso, as pessoas com deficiência e idosos. É o que eu falo, se nós tivéssemos realmente as estruturas que são pensadas no SUS ou estruturas que são pensadas na educação especial para fazer esse link domiciliar, nós estaremos bem melhor. Por isso que eu reforço muito que a educação inclusiva é um panorama maior de educação, e educação especial é a educação que é constituída, né, por métodos, metodologias e modalidades para que as pessoas com deficiência e altas habilidades de superdotação tenham direito a estar numa educação inclusiva. Então, a Viviane cita um exemplo, né, com todos os recursos que a Viviane tem como professora, ela ainda precisa enfrentar desafios com o filho, né? Com o filho no sentido dela estar pensando as técnicas que ela tem que ter para dentro do domicílio poder organizar. Mas a Viviane tem acesso a esse conhecimento. Mas e aquelas mães que não têm acesso a esse tipo, né, de conhecimento? Aí entra a modalidade, eu sempre insisto, nós temos modalidade Está dando para ouvir, professora Edicleia. Parou. Travou da professora, Leandro. Travou. Está fazendo... Está cortando, Travou. né? Voltou agora, Edicleia. Agora voltou. Voltou. Acho que voltou, né? Voltou. Você estava falando sobre atendimento pedagógico domiciliar. Sim, pois é. No Rio de Janeiro, nós temos vários municípios que já possuem esse atendimento. Mas esse atendimento, até um tempo atrás, ele era visto como até uma forma de exclusão. Atendimento em casa, isso não é educação inclusiva. Pelo contrário.
contrário, é o filé mignon da educação inclusiva. A escola até o domicílio. Olha, se nós tivéssemos hoje EAD para todos, eu tenho certeza que muitas mães vão querer o seu professor lá em casa, né, num rodízio, sobre aquelas que não têm a condição de acesso à internet, né? Quando eu falei de que criança e de que infância nós estamos falando. Quando nós pensamos numa educação à distância, a gente está pensando na criança que tem acesso à internet. A gente não está pensando na criança, numa criança na periferia da periferia, que sequer tem acesso à água para lavar a mão. Que sequer tem acesso, né, os pais precisam buscar em galões água potável. Então, a pandemia, eu acho, né, Viviane, que ela rompe, ela mostra, o rei está nu, né, está ali, olha só. Porque é uma questão, realmente, a Vivi falou da vacina, né? A gente está aguardando a vacina, porque a gente tem criança na ciência, né? Mas se também não tiver vacina, vai chegar uma hora que o meio ambiente resolve, né? O próprio ciclo resolve. Como foi nas pestes da Idade Média, como foi na gripe espanhola, dizimando metade lá do planeta. Mas a coisa, biologicamente, o ciclo se completa. Hoje, nós temos a crença na vacina. Mas a gente sabe também que tudo isso hoje é transversalizado pelo poder econômico, pela luta, pela briga, são os laboratórios. Eu fico apavorada de como a humanidade, diante de uma ameaça tão grave, continua essa especulação da mais-valia do econômico sobre o humano. Isso dói, talvez isso doa mais do que viver na Idade Média, onde não tinha vacina, do que viver mais lá quando o meu avô estava atravessando aquilo. Porque hoje nós temos a tecnologia, nós temos a possibilidade, nós temos um ser humano que não é humano, que coloca o material acima do humano. Então, parece que hoje tudo isso, para mim, deve doer muito mais do que lá na Idade Média, porque a gente tem... a gente também sair dessa pandemia sem pensar no meio ambiente. Congelou de novo, né? Congelou? Voltou? A gente tem que pensar também... eu me lembro quando eu estava fazendo doutorado na Fiocruz e eu estava falando, eu estava usando até um texto do Capra, que é quando a gente defende a inclusão do deficiente. Está me ouvindo? A gente... Não. Caiu. Estamos. Parou? Caiu? Tá dando para ouvir. Tá bom. Quando a gente... Porque todos são importantes. Eu me lembro de um pesquisador da química, bem idoso, ele me levou para o posto lá da doutora e falou, isso aqui é um ciclo, não precisa olhar isso não. É porque eu também trabalho com Capra. E aí ele mostrou que ele pesquisava o ciclo de uma determinada planta, que quando essa planta ela era extinta no sul do país, ela fazia toda uma mudança na biosfera afetando o norte do país. E ele falava, todos são importantes. Você pesquisa a mesma coisa que eu pesquiso. Tudo é importante. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Zika, ela chega ao país por conta da degradação de Minas, né? Minas Gerais, toda aquela, né, o que ocorre em Minas Gerais, o predador natural do mosquito, enfim. Então, a gente tem que pensar numa outra consciência também de mundo, uma outra consciência ecológica, né? Não tem o lado de fora. Nós todos estamos no lado de dentro de uma coisa que se chama planeta Terra. Não tem lado de fora. Tudo é tudo. Tudo está em tudo. Então, a gente tem que sair com essa... eu acho que essa dimensão, o Viviane falou do IDH, né, o desenvolvimento humano, o IDH, ele tem que ser muito mais importante do que só a questão econômica. O econômico ele tem que estar voltado para o bem social. Os bens sociais têm que ser de todos. E a gente está vivendo isso. Não forem de todos, não vai ser de ninguém, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente tem que estar pensando no amanhã, no que vai ser o amanhã, no que pode ser esse amanhã, né?
Obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Eu anotei os serviços que a senhora falou para a gente estar colocando também, informando o pessoal que participou, tá bom? Muito obrigada. Posso até depois ver mais alguns, encaminhar para legal. você também. Vai ser ótimo, Tá. professora. Muito obrigada. Infelizmente, a gente vai dar uma notícia ruim, porque nós vamos ter que encerrar, né? Porque tá bom demais, né? Esse papo com as duas. Eu acho que a gente vai ter que marcar outras lives, Giovana, com elas. Né? Então, a gente queria agradecer, realmente é porque a gente já deu 1h20 de live. Agradecer muito a vocês duas, assim, de coração. Eu sou suspeita de falar, né? Porque eu só elogio. Agradecer porque a gente da banca. Da banca, de tudo. As duas são perfeitas. E dizer para vocês que as dicas foram tão importantes, não só para as famílias que estão nos assistindo, quanto para todas as pessoas, né? Como a professora Edicléia encerrou aí com a frase de que todos somos importantes. Então, foi para todo mundo essa live, o tema dela seria para orientar as famílias, eu tenho certeza que a gente vai orientar a todos, com a fala de vocês duas. Né? E a gente quer agradecer muito, dizer para o pessoal que está assistindo a gente, para ir deixando as perguntinhas no chat, não vai ter como responder todas as perguntas, mas a gente tem um e-mail e a gente vai, com certeza, enviar as dicas que vocês falaram, enviar o material, né? Porque a nossa intenção é essa mesmo, a gente divulgar, né? Tem que divulgar. Conhecimento a gente tem que divulgar. Exatamente. É importante colocarem também sugestões para as próximas lives, né? Podem colocar também, mandar por e-mail, que a gente colocou o e-mail lá. Tá, eu vou dar meu boa noite, vou deixar as duas também se despedirem do público, né, que estão assistindo a gente, e agradecer por mais essa noite maravilhosa com vocês. Quem quer falar primeiro? Viviane, quer despedir? Quero me despedir agradecendo a oportunidade, né, da discussão, do aprendizado. É sempre muito bom, não só partilhar conhecimento, mas estar aqui com vocês. E também, assim, fazer uma pequena propaganda. Eu criei um canal chamado A Importância do Ambiente Familiar, enriquecido durante a quarentena. E a gente tem feito alguns vídeos com dicas de como a gente pode tornar o nosso ambiente familiar esse refúgio, né, de aprendizado, e que a gente consiga estar desenvolvendo os nossos filhos com deficiência. E falar que é muito importante que, nesse momento, a gente, quanto sociedade, quanto país, a gente consiga se unir num olhar, né, mais coletivo, mais humano para todos, para que a gente realmente consiga, né, ter uma sociedade mais acessível, mais justa, com menos dores, né, e com pessoas mais saudáveis, né, saudáveis em todo sentido que a gente pode trazer dessa palavra, do estado de saúde, né. O estado de saúde não é só um estado biológico, ele é um estado emocional, ele é um estado social, e a gente já vem com esse conceito há décadas pela Organização Mundial da Saúde, mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar, e a gente só vai conseguir se a gente realmente se unir, né, quanto coletividade, e conseguir tornar, né, o nosso país um lugar realmente melhor para cada um de nós. Eu queria falar também um pouquinho, que a gente vai, se você autorizar, Viviane, acho que você vai, a gente colocar no chat o seu canal também, né? Sim. A Viviane tem um canal, eu tive a oportunidade de participar do SAUF, do Congresso de Autismo, e tem um canal dela que ela vem dando dicas para as famílias, né? E eu acho que os vídeos são maravilhosos. Aí a gente coloca no canal ali o link para seguirem você também, né, nesse canal. Isso. Tá bom. Tá ótimo. O desejo é sempre de ajudar. Tá, obrigada. Professora Edicléia, quer se despedir do pessoal? Eu, mais uma vez, eu agradeço, né, a professora Leandra, a professora Giovana, pela oportunidade. É um prazer estar com a Viviane, né, companheira de PDI, de vida, de luta. Agradecer a Eliette por estar nesse momento fazendo essa transcrição Libras. E falar, né, lembrar que sempre quando a gente cuida
de quem é especial, a gente está cuidando de todos. Eu acho que a mensagem que a gente pensa é que se eu me aprofundo no que é especial, né, da pessoa com deficiência, do idoso, tanto em termos de saúde, de educação, de assistência social, eu vou construir um mundo melhor para todos. Eu sempre falo isso para os meus alunos da graduação, né, a gente falou do projeto, né, a pedagogia do projeto, eles têm que construir, no final do período das licenciaturas, um material inclusivo. E eles têm que se misturar, letras, física, biologia, todo mundo misturar. E aí eles constroem uma eles constroem práticas pedagógicas melhores para todos. Não vai ser um pouco o que eu quero deixar aí nessa noite. Quando Está dando para ouvir a professora. Travou um pouquinho, professora. Acho que agora... Voltou? Não. Voltou no finalzinho. Não deu para a gente ouvir. Não. Caiu um pouquinho que a internet dela está falhando. A professora Edicleia tem um grupo, né, de produção de materiais na UERJ, grupo NEI, que é o grupo também que eu participo, que produz materiais excelentes para inclusão. E estou falando um pouquinho, que você caiu um pouquinho, aí eu entrei. Pode concluir. Você já deu aula para minhas turmas, né? Então, é um pouco isso que eu tento levar os alunos a entenderem. Quando eles constroem a coletividade, um projeto, integrando várias áreas, por alunos especiais, eles se tornam professores melhores para todos. Então, eu penso que é justamente isso, na saúde, né, na ciência social. Se eu tenho uma política que vai se especializar nos mais vulneráveis, eu acabo tendo uma política melhor para todos, né? Então, isso eu queria deixar aí como despedida e mensagem para todos. Isso é inclusão. Aí, isso é inclusão. Eu estava fazendo propaganda do grupo NEI. Sim, nós estamos para fechar o nosso site. Nós temos um blog, mas estamos fechando o site, eu passo o endereço aí para você, Leandra. Tá bom. Queremos tudo, tá? Professora Edicleia e professora Viviane, passa tudo para a gente. Foi muito bom poder estar com vocês, de novo com a Leandra e com a Eliette, que é um aprendizado fora do normal. Professora Viviane e Edicleia, eu vou levar assim para o resto da minha vida no meu coração, com certeza. Maravilhoso esse momento com vocês, um aprendizado mesmo para a vida. Obrigada. Gente, eu agradeço. Então, nós vamos encerrar com boa noite, um abraço apertado virtual, né? Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau.